Fala, galera do Vascão, 2-0 para cima do Curica e o Curica vai ficar estagnado na zona de rebaixamento, né? O Vascão fez o que não fazia há muitos anos, 2-0 para cima do Corinthians. O Vasco tem 20 pontos hoje no Campeonato Brasileiro, só lembrando que ainda vai chegar o tal do Coutinho aí, galera. Vai fazer chover no Campeonato Brasileiro. E a torcida vascaína tá naquele pique, né? Que vitória importantíssima. E o segundo gol só veio sair no finalzinho. Pelo menos saiu o gol do Vasco e não dos caras, que era o que a gente costumava ver antigamente, né? Em vez de sair o gol do Vasco no finalzinho, saiu o gol dos caras e era o gol do empate. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal. E vamos juntos assistir mais um react. As diferenças entre o Vasco e o Corinthians. No primeiro tempo, o Coronado bateu uma falta. Se não foi exatamente do mesmo lugar, a diferença é mínima. E a diferença foi o pé. Mínimo. Coronado é destro, os Forza canhoto. Isso. Essa é a diferença. Mesmo gol, praticamente mesma distância. A trajetória da bola também foi parecida. O Léo Jardim chegou na bola, impediu o que seria um gol do Corinthians. O Donelli não conseguiu chegar e o Sforza fez o segundo gol do Vasco. Então, parabéns ao Vasco, que mais uma vez utilizou bem o fato de estar em casa, o apoio do seu torcedor e a capacidade atual do seu time para fazer partidas sérias, competitivas. Foi mais uma. O Corinthians não conseguiu fazer isso novamente. Pois é, um Vasco que em 5 jogos já tem 3 vitórias, inclusive as últimas 3 vitórias, e um empate. Impressionante como consegue se recuperar no Campeonato Brasileiro, Zupa. É isso, Marcela. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Cada time foi o que tem sido mesmo, né? Essa arrancada do Vasco tem sido uma arrancada de um time que não é brilhante, porque não tem como o Vasco ser brilhante. Na vitória sobre o São Paulo por 4-1, ali foi o máximo de brilho que o Vasco teve, mas ainda assim foi uma vitória mais na imposição, na organização e na imposição do que propriamente no brilho. E hoje, de novo, o Vasco foi organizado e o Vasco se impôs durante quase todo o jogo diante do Corinthians, pecou muito na última bola. Verratti errou finalização, David errou tomada de decisão, Adson errou tomada de decisão, mas o Vasco foi melhor durante praticamente o jogo todo, fisicamente no meio-campo conseguiu se impor muito e esse é um problema que o Corinthians tem. O Corinthians tem o Ranieri, aí hoje era Ranieri, o Bidon e o Coronado, o Garro estava suspenso, e o Bidon, embora... Eu acho interessante nesse momento do Vasco, nesse momento de crescimento, como o Vasco cresce pelo lado que a gente menos está acostumado a ver. Embora o Piton tenha feito gol, o lado da construção do Vasco tem sido o lado direito nos últimos jogos. Com o Adson jogando por ali, combinando muito bem com o Paulo Henrique, que PH vem jogando bem. O Hugo Moura fechando ali o triângulo, né? O volante com o meia, com o lateral, né? O meia ponta com o lateral, triangulando muito por ali. O Vasco construiu bastante pela direita, deu muito trabalho para a equipe do Corinthians, embora fosse definir o gol de abertura pela esquerda. A gente viu ali no lance em que o Romero salta. Tem o Romero, a impressão que me dá é que no lance do primeiro gol do Vasco, o Romero está com medo de estar em cima da linha, então ele tirou o pé para não fazer o pênalti, mas ele estava fora da área. E aí, só que ele tira o pé, o Piton passa e bate cruzado, faz 1-0, quando o Vasco já era melhor, já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. E o Corinthians tem pouca força de reação, né? De novo, não é um time que não corre, não é um time que se entrega, sabe? O torcedor não pode cobrar a falta de empenho desses jogadores. Mas é um time que tem dificuldade para se organizar, tem dificuldade para articular. Hoje, sem o Rodrigo Garro, sofreu ainda mais. As peças ofensivas que o Corinthians tem, elas são muito, muito suscetíveis à fase. O Romero é um jogador de fase, o Yuri Alberto é um jogador de fase, o Wesley é um menino ainda, mas é um jogador também de fase que tenta muito individualmente, mas erra muito mais do que acerta, ainda mais nesse momento de pressão que o Corinthians vive. Então sai muito pouco, né? Saiu a falta do Coronado, que o Jardim fez uma defesaça, o Léo, um chute do Mateuzinho de fora da área no começo do segundo tempo, que o Léo Jardim também encaixou. E estamos conversados. O Corinthians ameaçou muito pouco o Vasco. Então o Vasco foi o time que ele vem sendo, organizado, forte fisicamente, tentando vencer os jogos do jeito que dá e venceu do jeito que deu. E o Corinthians foi, de novo, um time com pouco recurso que fora de casa, quando muito, consegue fazer um gol. Como foi o último gol fora de casa, foi aquele gol do Kaká de peito contra o Atlético Paranaense. Desde então, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Vasco e não fez um gol sequer.
e assim a banda toca. Pois é, teve um chute ali do Bidu também no primeiro tempo de pé que direito, passa que ali passou pertinho. pertinho. Sim. Ainda, mas assim, mais do que isso Não teve também mais nada. não me lembro. A gente tem a tela com a classificação do Campeonato Brasileiro para mostrar para vocês. E eu queria comentar, Djalminha, como tá ficando muito, mas muito complicado pro Corinthians. Bom, o Flamengo é o líder. Os times estão ali na zona de rebaixamento. Eu costumo sempre citar o exemplo do Fortaleza nos últimos anos. Porque era um time que estava disputando campeonatos, aí ele começava lá na zona de rebaixamento, mas a gente olhava jogar, falava assim, esse time não vai ficar no rebaixamento, tenho certeza, porque joga bem, cria oportunidade, certeza que vai subir. E aí o Fortaleza... Aí você olha esse Corinthians, time... Mas você não vê essa possibilidade, você não vê para onde esse time, com esse elenco, com esses jogadores, para onde pode crescer. Eu vejo essa... Caiu, né? Se piorar, acabou. O máximo que dá para fazer é melhorar, porque se piorar, aí fecha, acabou. Né? Porque ele está muito mal, um time muito fraco no campeonato. Não ganha de ninguém, não ameaça ninguém. Ganhou do Vitória e do Fluminense só. Então, o torcedor se apega nas novidades, porque no presente, no que há de concreto, não há rigorosamente nada que o corintiano possa se apegar. Um jogador em especial que esteja bem, uma referência, nada. É só no que ainda não se viu. No caso, o Ramon Dias e os jogadores que vão chegar para ver se dá algum tipo de mudança de perfil dentro desse elenco. Sei lá, vai que inicia a temporada agora, a partir de agosto, né? Às vezes acontece, encaixa e vai. Né? A gente tem uma tela para mostrar o Corinthians jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Mostrar porque é assustador. O aproveitamento é de 7,4%. Campeonato estadual em andamento, aquilo que as pessoas que comandam o Corinthians disseram naquela época sobre como seria o ano, o que o Corinthians seria capaz de fazer. Eu nem estou falando de acabou a festa, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo o Corinthians será protagonista daqui para frente em todos os campeonatos que disputar. E, de certo modo, é verdade, né? Porque para ser protagonista, não necessariamente você precisa fazer um bom trabalho. Ser protagonista é aquele sobre quem todo mundo fala, né? Que gera mais repercussão. Talvez o presidente Augusto Melo tenha dito exatamente isso. O Corinthians vai lutar para não cair, mas todo mundo vai falar no Corinthians o ano inteiro. Talvez tenha sido esse o plano, né? Na hora, eu imaginei que ele estava falando outra coisa. E eu falei, não é possível, olha o elenco que ele está produzindo para vestir a camisa do Corinthians nesse calendário difícil, olha os adversários. E aí a gente começa a entender por que certas coisas são ditas, né? Aonde está o método, aquilo que a gente comenta aqui há tanto tempo, são declarações de impacto para suavizar o momento, contentar as pessoas que não pensam, porque aquelas que pensam, quando o tempo der uma volta, 2 voltas, 3, vão lembrar. A maioria não vai. A maioria não vai lembrar do que foi dito, mas está aí o produto final com a camisa do Corinthians. E não tem uma equipe de futebol. E vão saindo treinadores e vão chegando, agora chega mais uma comissão técnica, para trabalhar com um elenco que é basicamente o mesmo, embora alguns jogadores vão chegar, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, com capacidade individual para gerar algum tipo de impacto. Mas talvez, como disse o Gustavo, por serem novas peças, com uma nova comissão técnica, surjam ideias. O Corinthians não tem ideia. A única coisa que o time do Corinthians sabe fazer hoje é correr e lutar. Isso o time faz. Foi assim que o Corinthians empatou alguns jogos. O jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o último gol fora de casa, o gol de peito do Kaká, na bola que voltou da trave, foi um jogo em que o Corinthians não merecia perder. Sim. Então, aquele gol fez justiça ao jogo, porque o Corinthians lutou num lugar onde era difícil jogar, o Atlético Paranaense muito superior tecnicamente, como equipe então nem se fala. Agora, disso não dá para reclamar. Que o jogador... Bom, galera, vamos encerrar por aqui, né? Esperar aí falar do time que venceu, porque quem venceu foi o Vasco, né? Acho que deveria ter um respeito aí, falar do time que venceu, né? Mas se falarem do Vasco aí, a gente vai trazer videozinho para vocês. Vou pegar aqui agora uns reacts do Neto, da Energia 97. Vou trazer para vocês aí também reações dos caras tristes pra caramba com essa vitória do Vasco. 2-0 para cima do Corinthians, quebrando aí um tabu antigo, até esqueci desde quando o Vasco não ganhava do Corinthians, né? Foi lá, venceu 20 pontos. Mais importante nesse momento não é nem afundar o Corinthians, não é isso. O Vasco está preocupado em vencer seus jogos. Venceu 20 pontos, faltam
3 jogos para encerrar, 3 ou é 4? Entre 3 e 4 jogos para encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E se o Vasco somar pelo menos mais 23 pontos, feito um primeiro turno horroroso do jeito que o Vasco fez, se ele faz mais 3 pontos, cara, a tendência é de o Vasco brigar na parte de cima da tabela. Sim, eu acredito que o Vasco, se fizer mais 3 pontinhos aí, mesmo se não fizer mais 3 pontinhos, né? Com os reforços que tá chegando, Felipe Coutinho, com o futebolzinho ali, né? Sabendo quem é o Vasco, o treinador do Vasco sabe quem é o Vasco, fazendo um futebolzinho ali legal, sabendo quem é o Vasco, o que o Vasco pode produzir, contra quem o Vasco vai jogar, o que, que ele pode fazer, pode ir para cima, não pode, vai ter que recuar, vai ter que marcar tal jogador, vai ter que... O cara sabe o que é Vasco, né? Entendeu o que é Vasco. E agora eu acho que o Vasco vai sair dessa. Tem a questão da venda, né? Não sei se a 77 volta, tomara que não volte, tomara que volte uma outra SAF aí e compre o Vasco. O Vasco tem potencial muito grande, cara. Os caras estão viajando aí de não ir para cima logo aí do Vasco, comprar. O Vasco tem um potencial muito gigante, né? O Vasco é muito maior do que o Bahia, muito, não tem nem comparação, né? O grupo, se tivesse vindo no Vasco, meu irmão, o Vasco hoje seria uma potência. Então, se o Vasco consegue vender para uma empresa aí do tamanho do Grupo City, acredito que o Vasco vai longe. Tomara que consiga aí, né, ir longe com uma nova SAF e buscar títulos, né, os próximos passos depois desse agora, né, desse ano que está sendo aí essa briga ainda nesse até o momento a briga está sendo na parte de baixo da tabela, mas depois desse ano, os próximos anos aí, tomara que o Vasco brigue por títulos, né? Já comece ali no Campeonato Carioca, depois em Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, quem sabe o Vasco já chega forte aí para uma Sul-Americana na temporada do ano que vem, né? Tem que almejar, quem sabe até na Copa do Brasil esse ano, né? O Vasco consiga alguma coisa. Vamos ver como vai ser esse sorteio aí. Vou ficando por aqui, não saia sem amassar o dedão no like. E até o próximo vídeo. Valeu!